Esqueci que me preparar para chocar. Já estamos transmitindo para o mundo. Já estamos transmitindo para o mundo. Poema de mesa. Marlos Legani e Jorge Cardoso, vou sentar aqui. A vida me dá umas certas sortes. Azares também, né? Que são comuns. É uma música que fala assim, que a gente é lapidado pelos espinhos e apertos naturais, mas também vem as felicidades também. E essa semana toda eu trabalhei de quinta, sexta, sábado, domingo na Primavera dos Livros, lá no Museu da República, e pude ver mesas, palestras, debates, vi apresentações de livros imensamente bonitos, gastei uma grana assim no meu cachê, e que foi tudo bacana. Estou com muito material lá para ler, pelo menos esse ano todo aí. E hoje, segunda-feira, segunda sem lei, né? Estamos aí com novamente, meu 5º dia de atividade literária. Então vamos lá. Hoje a gente vai apresentar o poema de mesa especial Lançamentos, Peixe na Rede, de Jorge Cardoso, e o Uniplural, de Marlos Legani, hoje, 10 de outubro de 2022. Vamos lá. Boa noite para quem veio aqui, rapaziada fiel e bacana. Muito obrigado pela presença. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Peregrino. Estamos aqui para uma noite muito especial, que é o lançamento conjunto de 2 livros, irmãos que nasceram um sob a batuta do outro. Peixe na Rede, de Jorge Cardoso, organização, curadoria e prefácio de Marlos Legani, e Uniplural, com organização, curadoria e prefácio de Jorge Cardoso. Ambos lançados pela editora Patuá, que por sinal foi muito bem dita, bem falada, assim, o pessoal está fazendo um processo revolucionário dentro da literatura. A galera que está editando muito e com muita qualidade. A editora Patuá é uma conceituada editora do atual mercado literário, detentora de vários prêmios da maior relevância, Jabuti, Oceanos, São Paulo de Literatura e muitos outros. A galera é braba mesmo da Patuá. Ouvi muito falar deles lá. Jorge Cardoso e Marlos Legani vêm de longa trajetória juntos, com a parceria já muito conhecida do espetáculo Poema de Mesa, que terá aqui, hoje, na sequência dessa abertura, a sua 50ª apresentação. 50, irmão? Brabo, né? Pô, 50, chegar a 50, forte. Em caráter especial, com formato reduzido de 25 minutos, nessa data tão importante para a literatura da Baixada Fluminense e também do Rio de Janeiro. Em seguida, não, aqui não. Peraí, calma. Isso aqui nem é o cara. O cara me entrega o negócio de um papel escrito. Aí eu vou lendo, né? Eu tenho que seguir um roteiro, né? Isso aí. Em seguida, convidarei meu amigo Marlos Legani, mestre absurdo das leis, já me fez chorar esse cara. Uma vez ele lembra perfeitamente. E Jorge Cardoso é um cara que é um ninja de 7º dan, faixa preta pra caramba, que organizou muito meu pensamento político. Então, por favor, os dois, cheguem aqui para a salva de palmas de vocês. Pega aí. Boa noite. A gente já tinha preparado uma versão bem reduzida do poema de mesa, né? Boa noite. Boa noite também. E a gente separou aqui, e vai ser rapidinho,
20 minutos para vocês terem uma ideia do poema de mesa. Muito rapidamente, né, já que o poema de mesa tem uma concepção original do Jorge Cardoso, resumidamente, só para quem não sabe, eu peço que o Cardoso, aliás, eu quero agradecer a presença de todos aqui, é muito valiosa para mim, né, poucos mais bons. Grande Miguel. Né, que você fale muito rapidamente sobre o poema de mesa e a gente já começa. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer o seguinte, quando nós marcamos isso aqui, a gente acabou não se tocando muito, que era uma segunda-feira e antevéspera de feriado. Mas a gente faz assim mesmo, porque a gente gosta de fazer. Isso aí. O poema de mesa surgiu do samba, né? Com muitas coisas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, surgem do samba. Eu frequentava muito o Rio, trabalhava no Rio e tal, e na época tinha aqueles poetas que eu participei também, junto a queridos amigos, né, no Passa na Praça, que a poesia te abraça, e que eram os poetas que se ampliavam, que faziam gestos e tal. E o samba talvez fosse a mesma coisa naquele momento, né? Do início dos anos 80, talvez. E eu vi uma coisa acontecendo na Praça 15, que era o samba de mesa. Um samba devagarinho, um samba com mulheres tocando, um samba mais assentado, digamos assim, embora fosse o mesmo samba. E eu tive a ideia de criar uma coisa que fosse um poema de mesa, assim como o samba de mesa, né? Um poema lido, um poema mais tranquilo, sem demérito para ninguém, né? Sem criticar ninguém, mas um poema que fosse um pouco mais atencioso, digamos assim. E aí eu conversei com o Marlos, na época a gente estava muito junto, e estamos ainda hoje, né? 2 livros provam isso. E Marlos aceitou perfeitamente, imediatamente e tal. E no início dessa história teve uma diferença lá, que era a questão do Marlos entender que o poema não poderia ser existente no sentido filosófico, ou seja, o poema não era um produto acabado. E eu sempre entendi que o poema poderia alcançar esse produto acabado. Não qualquer poema, mas alguns poemas poderiam conseguir isso. Essa nossa divergência boa deu frutos a muito trabalho, a muita consequência, a espetáculo que aconteceu no teatro lá de Caxias, no teatro aqui de Nova Iguaçu, lotado e tal, e muita coisa boa aconteceu nisso. Então essa é a 50ª apresentação do poema de mesa. Explica a dinâmica. A dinâmica era de um provocar o outro, né? Então um escrevia um poema provocação e o outro escreveria um poema resposta. Na verdade, vou falar uma confidência aqui, a gente fazia às vezes mais do que isso. Às vezes tinha a provocação, a réplica, a tréplica, e a gente brincou um pouco com isso. Esse é um fenômeno raríssimo. A escrita é muito solitária. A minha própria escrita é muito solitária, né? Seja ela de prosa ou de poesia. Eu tenho uma escrita de prosa também. Mas é raríssimo você observar que poetas, escritores troquem, né? Nós temos as cartas lá do Drummond, né? Temos alguns exemplos disso na história, mas são poucos. Eu e Marlos conseguimos fazer essa troca, essa intertextualidade. A palavra é chata, mas significa o seguinte, muito rápido. Olhar o poema do outro, responder, e o outro responder também. E a gente tem feito isso ao longo de alguns anos. Há mais de 10 anos, e a questão original da divergência sobre, abre aspas, a existência do poema conceitualmente, fecha aspas, evoluiu para outros tipos de desafios, né? Hoje a gente escreve, nós temos mais
de 150 poemas escritos, essa 50ª apresentação, com muita alegria que eu estou aqui, e as coisas foram mudando, mas o início foi esse. Vamos começar? Antes disso, houve uma coincidência muito grande. Eu acho uma coincidência maravilhosa, na verdade. Através de alguns amigos meus, eu tive contato com a editora Patuá e fiz esse livrinho aqui, Peixe na Rede. Já estava pronto, né, do meu ponto de vista e tal, mas o Eduardo Lacerda, que é o editor da Patuá, o dono da Patuá, ele aceitou meus textos e tal, e eu fui trabalhando isso. E antes disso, anteriormente disso, me corrija, Marcos, se eu estiver errado, o Marlos também fez. Na verdade, o livro do Marlos, o Uniplural, saiu pela Patuá no ano passado, e o meu livro saiu no início desse ano. Por absoluta coincidência. Acreditem se quiserem. É verdade. Eu escrevo a apresentação do livro do Marlos escreve a apresentação do livro, mas isso não foi nada combinado, e a Patuá nos aceitou, que é uma editora a nível nacional, com muitos prêmios, prêmios oceanos, vários prêmios nacionais e internacionais, é a maior editora alternativa do Brasil. Então, assim, a gente acha que a gente pode estar representando neste momento uma parte, né, da questão literária da Baixada Fluminense a nível de Brasil, através da Patuá, que nos aceitou muito. É isso. É isso. Então a gente vai fazer esse espetáculo totalmente reduzido, né? Especial para esse 50ª apresentação e para o lançamento conjunto, que nada mais faz mais sentido do que lançarmos juntos esses livros que nós chamamos de livros irmãos, né? É isso. Então vamos começar naquela dinâmica sempre uma conversa. Cada conversa com 2 poemas. Um provoca, o outro responde. Eu vou começar com o primeiro diálogo, que é uma provocação que eu fiz, chamado Utopia. Quem sabe talvez um dia eu não desista dessa vida de procurar insano o rastro do que sempre está camuflado no meio do papel ou no teclado, por detrás das máscaras dos homens, nos becos, nos falsos horizontes, fundido entre a alvorada e o ocaso. Quem sabe talvez um dia o poema apareça e me perdoe de todas as cegas tentativas e estanque o sangue das feridas. Quem sabe talvez um dia tudo o que eu diga seja poesia. Eu acho que esse poema do Marlos, ele condensa o sangue da palavra, né? Eu acho que eu tenho o livro dele. E aí eu respondi assim, Utopia. Quem sabe, talvez uma víscera esteja guardada na gaveta e se exponha inteira, intensa, quando eu chamá-la à existência. Virá embrulhada, talvez, em papel de seda, ou num saco plástico de açougue. Ainda que envolta toda em renda, assombrará o sono deste e de outros poetas. Quem sabe, talvez um dia, essa carne sangrenta apareça, após todas as peles pálidas tentadas, e sangre um tanque inteiro de palavras. Quem sabe o poema exista, e perdoe um dia, e permita ser poesia tudo que eu digo. É isso. Esse é o primeiro diálogo que a gente separou. O segundo diálogo, a gente tentou equilibrar essa questão de quem provoca e quem responde. O segundo diálogo já é uma provocação do Cardoso a partir de uma epígrafe do Ivan Junqueira, que é assim: e então me pergunto a sós, por que desdenhar o outrora, se nele é que ecoa a voz
do que no futuro aflora. Aí o Cardoso escreveu a provocação. Eu fiz assim, meta incerta. Lagartas devoram meu pomar. Suas cores tão fortes fazem imaginar a viagem lisérgica. Crisálidas, pupas, sóis em apuros, paradas sem um rumo. Universos de múltiplas possibilidades. Borboletas voam no meu jardim. Sem uma semente a outra, afora a poesia. E eu respondi com um céu incerto. Versos. Devoram minha neblina, sua cor que é tão cinza, faz imaginar o que há detrás do napal daquela cortina. Poemas. Cercado entre muros, mortos e moribundos, cosmo de muitos mundos, presos num umbigo fundo. Poetas. Ícaros sem serventia, creem na grande mentira de que tem asas a poesia. Aí é o seguinte, vamos para o terceiro diálogo, são 5 que a gente separou. E é você, Marcos. Oi? E é você. Sou eu. Eu fiz a provocação nessa mesma dinâmica. Provocação e resposta. A minha provocação chama-se Basílica. Foi no dia que fiquei alegre, talvez naquela última vez nessa vida, e eu peguei o resultado do vestibular de farmácia. Foi tanta euforia, poeta, que meu ar ia e vinha, feito se o mundo coubesse entre as pequenas linhas da folha colada no quadro. Se eu pudesse voltar agora lá no formigueiro da tarde, eu imediatamente voltaria. Eu sentiria aquela alegria de estar na parede da euforia. O meu verso não é anestesia para esses dias, onde o caminho vira ligeiro a curva da esquina, e o poema e eu somos anti-ímãs, um para cada lado da avenida. Mas mesmo assim eu diria que a palavra é uma vadia, boazinha, e o que importa é o que nela possa ser poesia. Na meia-noite, no meio-fio, ou na meia dúzia das horas, no silêncio absorto da úlcera que devora o rim da víscera, no pasto verde da graminha. Eu, mais, ou nas retas laterais da Brasília. Desculpa. Muito bom. Obrigado. E aí eu fiz a resposta chamada No Meio-Fio da Noite. A alegria do poeta, quase ou sempre, é pouca. Encontrar uma palavra, desvestir-lhe a roupa. No entanto, dar-lhe outra, que tenha algum detalhe, uma cor, uma textura, e lembre algum lugar. Talvez uma criatura na parede do passado, pendurada frente a um quadro, por si mesmo observado, na tênue fresta do tempo, de memórias alagado. Mas houve também mudanças no modo de ser alegre. O que antes derramava era líquido. Seguia as vãs surpresas da vida. Hoje tornou-se mais breve, quase direto no queixo. Verso de pouca metáfora. Homem em paisagem árida, ou fazer sexo sem beijo. No meio-fio da noite, o poema. O poema. O poema. Esse açoite que na carne reverbera, na meia dúzia das horas em que a morte é quimera. Faz-me rir além das horas. E além das eras. É isso aí. Muito obrigado.
Agora, o penúltimo diálogo, né? Separamos 5, conforme eu já havia dito. E dessa vez, agora, a provocação é de Jorge Cardoso. Por favor. Chama-se Biombos. E esse é muito do Marlos, né? Não dá para negar. Fique bem atento, caro poeta, neste delicado estranhamento que divide e sustenta, ao mesmo tempo, os hemisférios dos opostos. Ali há algo que me informa, numa decodificada mensagem, a maior distância entre dois polos. No futuro, meros, secos cadáveres. O que sobrará de nossa vaidade? Quem olhará nossa bela obra? Tal qual os generais com as suas tropas, marchamos para a glória e a derrota. Nosso aço fraco, a faca fina, que nos corta os corpos, uma lâmina. Um poema que o poeta assina. Faz mais um golpe sobre a ânima. Os tais bonecos empalhados jazem sem futuro. Passado, poesia. Gente, por um erro de impressão aqui, eu não imprimi, eu acho, a resposta para esse poema, porque eu fiz tudo muito apressadamente hoje. Mas não é a Marcas da Mesa, não? Não, Marcas da Mesa não é. Era outra. Vai ficar sem resposta esse, né? Ah, vai, porque ele tá aqui, cara, infelizmente. Improvisa! Impossível! Cara, foi uma merda. Mas a culpa é minha de não ter conferido, exatamente. Então leia Libras. Vamos pro último diálogo separado. Libras? Não, que é ofertório e batistério. Ah, mas Libras é tão lindo, né? Vamos pro último, pra gente fechar. Ah, não concordo não. Eu divergência de poetas aqui, ó. Vocês, sem saberem o que são os poemas, vão votar. Então a gente faz o sexto, né? O sexto diálogo, então. Por favor! Certo? Então tá. O sexto diálogo também tem uma epígrafe que baseou essa conversa. Que é o último, mais uma vez agradeço a presença paciente de todos vocês. A epígrafe é: amarra-me a um cometa como a cauda de um cavalo e chicoteia, que meu corpo se estraçalhe nos dentes das estrelas. Não é, Clóvis, né? Muito lindo isso. Então eu escrevi a tal provocação. Libras. Quando a alvorada é sepultada sob as exéquias do meio-dia, o sol guarda ânimas. Desaparece amanhã, mas não morre a rebeldia da luz que irradia a nuvem que colore o furta-cor da avenida. Quando a noite faz a passagem do século de estrelas no meio-dia inverso, na meia-noite, o sol não deu as caras de sua oriental boemia. Reencarna o roxo e alta ainda, e só a poesia. Quando a morte então é suplicada, num verso tremido, Deus não ouve poetas, diabo não lê poemas, e resta o nada destemido entre uma dor e um fio de uma rima esquecida. Foi o sangue, ficou a vida. O cara é foda. Muito bonito. Aí eu fiz em resposta bíblica: desamarra-me da cauda de qualquer cometa, cavalo
ou outro ser solitário que não caiba no metro da baineta calada. Nem no rumo do astrolábio, nem importa se olhado a luz turva que antecede as repetitivas auroras. Desamarra-me dos quandos, guardados em falsos planos, de batalhas não travadas, onde se escondem os danos e as perdas do poeta. No seu olhar assassino, de casa e cotidiano, a conceber cores várias, na cárie da madrugada. Desamarra-me, inclusive, deste e de outros compromissos, que não tenho por preciso mirar as coisas mais belas, o humano em seu tamanho, a arte e a sua verdade, de ser inútil, mas parte de tudo que nos eleva entre os dentes das estrelas. É isso aí, galera. Muito obrigado. Aí, Marcelo, dá aquele stop aqui. Encerrada a nossa transmissão. Quem quiser comprar o meu livro, o livro do Cardoso. Obrigado, gente. Estamos aí. E muito obrigado à presença de todos. Muito obrigado ao Stanley, que vai tocar daqui a pouco. Muito obrigado ao Marcelo Pellegrino pela generosidade de sempre. Marcelo, bacana. E muito obrigado pela heróica presença de todos. E cada presença é muito, mas muito mesmo valiosa para mim. Stanley, Lino, Miguel Ribeiro, meu amigo, obrigado aí. Vamos fazer um bate-papo aqui rapidinho, né? Vamos ou não vamos? Vamos, claro que vamos. Só uma pergunta. Eu quero só rápido aqui antes. Por favor. Eu quero registrar as presenças das pessoas aqui, da Camila Sena, do Alexandre Pullman, do meu amigo aqui querido, Atomou! Sensacional, extraordinário. Lino Roca, Miguel Ribeiro, Ana, querida, Mariana Periano. A história eu não vou falar não, tá? Não vou falar de posição. Você já é da casa. Muito obrigado, galera. Tá, rapaziada da literatura aqui, a Camila quanto o Leonardo Lino Francisco, que eu considero pra caramba, e foi sensacional eles aparecerem. Mas vamos para a entrevista, rapidinho. Só uma pergunta, a primeira. Oi? Para justificar por que nós chamamos... Não, vamos, o pessoal tá aí, cara. Calma, cara. Do povo, não, né? Não vamos encher o pau. Não, inclusive eu tenho outras perguntas sobre a questão do eu estou fugindo do roteiro aqui, eu estou quebrando. O Malus quer censurar o... Nada disso. Não, o Guto, traz uma cerveja aí para isso. Isso, traz uma cerveja. O pessoal está aqui para ver vocês. Calma, relaxa, vai ser 5 minutos, irmão. Vai ser 5 minutos, 5 minutos não faz mal a ninguém. Relaxa o coraçãozinho. Esse coraçãozão, né? O cara tem quase, sei lá, é o maior poeta da Baixada, em tamanho assim. Peso. 130 quilos, é o maior poeta da Baixada. Eu peguei aquele salão nojento só pra poder... Exato, o cara pegou o ônibus só para vê-lo. Calma, cara, relaxa. Que é atividade de pensamento também. Primeiro, talvez eu tenha aprendido errado, ou talvez eu esteja certo, sobre a questão da inutilidade do poema. Então, é uma pergunta que eu faço para o Jorge Cardoso, por favor. Já vou lá. Olha só, gente. Algumas pessoas aqui me acompanharam, o Lino, por exemplo, e sabem disso, da minha atuação, né, na gestão pública de cultura, inclusive. E aí, na gestão pública de cultura, eu sou completamente diferente. Assim, eu acho que tem que acolher o artista, tem que pelo menos ouvir. Às vezes não posso, Lino, às vezes não posso fazer alguma coisa quando eu estou lá. Mas pelo menos eu posso ouvir a pessoa. Mas eu mesmo digo ao contrário disso. Eu digo que a arte é absolutamente inútil. Totalmente.
Quando eu falei isso em Mesquita, eu não me lembro o ano, mas era Gilberto Gil, ministro da Cultura, eu estava lá, naquela onda do Gil e tal. Aí o PV, né, o nosso querido PV, nosso amigo, nosso grande poeta, né, maravilhoso, pessoa fantástica, digna demais e tal, ele ficou muito puto comigo, cara. Ele começou a brigar comigo, gente. Ele começou a brigar comigo. Porra, que isso? A arte é inútil, a literatura... Eu não falei que a arte é inútil, não. Eu falei que a literatura é inútil. A literatura é inútil, como é que pode isso? Não. É inútil. Literatura é inútil, gente. A arte é inútil. Sabe por quê? Porque tudo que é útil não nos serve. Não nos serve. O que é útil é a produção. É o homem escravizado, é a mulher escravizada. O que é útil não nos serve. Nós queremos o inútil. Nós não queremos o negócio que é negócio. Nós queremos o ócio. A arte é inútil e sempre vai ser inútil no mundo fundamentalista, no mundo que quer somente escravizar as pessoas, que quer somente trazer as pessoas como se fossem um fulcro, como se fosse um objeto. A arte é diferente. A arte é muito mais do que isso. A arte é fruição. A arte é possibilidade de alegria, possibilidade de felicidade. Por isso, no mundo capitalista, a arte e a literatura é inútil. E vamos nessa inutilidade, né? Vivendo, sonhando. Tem uma dúvida sobre essa coisa. É muito doida, assim. Porque me parece que os livros, eles foram editados quase ao mesmo tempo, né? Eles foram simultâneos, momentâneos, contemporâneos. Mas por que vocês têm esse discurso desde o início? São livros irmãos. Aí eu vou passar aqui para o meu parceiro Mauro Degani. Por que livros irmãos, cara? Eu sei que vocês são irmãos de literatura, se provocam o tempo todo, aquela coisa na madrugada, tipo, parece que um está jogando xadrez com o outro. Eu sempre vejo essa imagem entre Mauro Degani e Jorge Cardoso. Mexe ali um peão, mexe um ator ou um cavalo que é um... E não é uma coisa fácil não, tá? Não é, porra, não é, porque são dois, como eu falei, são duas feras de ninja de sétimo dan, que um provoca o outro e se espera. Porque é o seguinte, entrou no tatame, aquela coisa assim, porra, eu vou provocar esse cara, e eu sei que a resposta vai ser braba. Eu sei que tem também a resposta da resposta, não sei o que, a tréplica, a réplica e tudo mais. Mas eu quero que o Marlos fale sobre essa coisa de ser livros irmãos. Por que isso? Resumidamente, eu repito o que o Cardoso disse no começo. Acreditem, se quiser, mas tudo isso aqui, 2 livros editados pela editora Patois, que é uma editora hoje conceituada no mercado por várias razões que não vem ao caso agora, foram lançados. O Cardoso, eu passei para ele uma seleção de 100 poemas, foi ele que fez a tábua de
Tá bom, são livros, eu gostei dessa fala livros siameses, mas é muito doido isso, porque os livros siameses, eles parece que tem que ter tipo, parada assim colada um ao outro e que não pode ser dissociado. Ok. Sem planejamento, porque isso é muito doido, né? Porque isso aconteceu por obra do destino, né? Pelo que eu saiba. Mas cada um tem que tomar o seu caminho. Então eu vou perguntar para o Jorge Cardoso que caminho esse livro vai tomar, o que você pensa sobre o futuro desse livro? Peixe na rede. Ah, tá ali. O Peixe na Rede, exato. Ah, por sinal, me remete à Bahia, sei lá. Eu não li o livro ainda, mas logicamente que não é. Vacilou. Oi? Tem que ler. Tem que ler. Não, eu não li nenhum nem outro ainda. Entendeu? Quero saber. Esse livro Peixe na Rede é fruto de um longo processo, na verdade. Né? São poemas de mais ou menos 5 anos que eu coloquei na rede social, ou poderia ter colocado, alguns eu não coloquei não. E quando eu mandei lá para o Eduardo Lacerda, o editor da Patuá, o dono da Patuá, que é uma livraria muito conceituada, uma livraria de São Paulo, nacional, que tem muitos prêmios e tal, e ele aprovou completamente os textos e tal, e disse, não, você está colocado, vamos fazer. A editora Patuá não cobra aos autores, né? Não é essas editoras que cobram aos autores. Tá? Ela faz a edição, ela coloca em pré-venda, e depois, se o autor quiser, ele compra com desconto exemplares para poder fazer outros lançamentos. 90% do valor de capa. Pode fazer só um adendo. Eu estive na Primavera dos Livros agora, 4 dias no Museu da República, que talvez seja um dos eventos mais importantes de literatura no Rio de Janeiro, e a Patuá foi citada o tempo todo nas mesas, debates, palestras, do pessoal que lê e que lê a obra e realmente tem uma curadoria especial. Por favor, Joyce. Tem prêmios Oceanos, né? Jabuti, velho, né? Impressionante. Nacionais e internacionais a editora tem. O Malus está inscrito agora nesse ano, porque o livro dele, na verdade, vou esclarecer isso. O livro do Malus, o Uniplural, ele foi editado em 2021 pela Patuá. Então ele está inscrito nos prêmios desse ano. O meu livro, Peixe na Rede, foi editado em 2022, então está inscrito para prêmios em 2023. Né? Tanto oceanos, como outros tantos e tal, tanto de Portugal como do Brasil. Né? A gente tem essa limitação, né, gente? A gente publica em português. Né? Há uma controvérsia aí, agora teve um prêmio, Nobel, não sei como é que se fala isso, Nobel. Nem eu, nunca soube, alguém sabe aqui. Se é Nobel, se é Nobel. É Nobel? Nobel? O cara é suíço, né? Sei lá. Aí teve uma pessoa lá e tal, que ganhou, e estava uma controvérsia muito grande, porque ela ganhou porque ela escreve literatura, a pessoa, né? Não que seja mulher, mas a pessoa escreve literatura inglesa. Então está uma controvérsia muito grande, porque disse assim, só no Brasil nós temos cinco, pelo menos, escritores, poetas, letristas, maiores do que a pessoa que foi colocada lá para o Nobel, mas que não escreve em inglês, escreve em língua portuguesa. Isso é uma limitação que nós temos, né? Escrever em língua portuguesa. Quantos países leem, ouvem, né? Conseguem se comunicar em língua portuguesa? Angola, Portugal, Brasil, mais Moçambique, Timor-Leste. mais uns tantos. Em inglês, vou considerar, né? Mas responde. É uma gigantesca e tal. Qual é a pergunta mesmo? O que você espera do livro? Exato. Qual o futuro, Ativa? Qual o futuro do Peixe na Rede? Eu acho que tem um futuro muito bom, porque meu amigo César Rai me chamou para fazer um lançamento lá em Recife, em janeiro. Eu espero poder ir. É complicado porque a editora não banca nada, né? Isso é uma coisa que vocês têm que saber, né, Marcos? A editora não banca nada, a editora só faz um livro. Então todo
movimento que o poeta faz, que o escritor faz, que o autor faz, mesmo que não fosse de poesia, fosse de contos, romance, a editora não banca, a não ser quando é, por exemplo, como foi o livro do Martim da Vila. A editora ainda dá um suporte, mesmo assim não é um suporte para o autor. O próprio Martim da Vila não tem um suporte de autor. Ele tem a presença do editor, a presença da editora e o espaço. O Martim da Vila. E o Eric Nepomuceno. Tá? Então, a cultura no Brasil, a literatura no Brasil, ainda é uma coisa muito... Eu não quero ficar chorando pitangas, mas na verdade, assim, ainda é uma coisa muito pouca, sabe? É muito pouca. É muito pouco apoio de governo, muito pouco apoio de particulares. Quem trabalha com isso sabe disso, o livro sabe disso, né? Que trabalha com teatro, muito bem, aliás. Então a gente sabe disso. Mesmo assim, nós não vamos desistir. Nós vamos estar sempre fazendo isso. O livro está aqui. A gente precisa dos amigos para poder divulgar, para comprar. No livro plural aqui, ó. O livro plural do Marlos, livro lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Um poeta fantástico. Um dos melhores, eu não tenho medo de dizer isso, eu falo isso para vocês aqui, somos poucos aqui. Mas eu falo isso com tranquilidade. Um dos melhores poetas do Brasil. Do Brasil. Olha isso. Não é da Baixada, não. Um dos melhores poetas do Brasil. Esse cara aqui, está aqui, do nosso lado aqui. Vai ficar vermelho? Não, fica nada, fica quieto. Deixa que eu falo. Eu falo por você. Um dos melhores poetas do Brasil. Gente, isso é foda, gente. Presta atenção nisso que está acontecendo. A gente conseguindo, nós dois, eu e ele, publicarmos pela editora popular, gente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É um momento interessante e Estão entendendo isso? Isso aqui, ó. É foda. É foda. Tá, já está acontecendo. E vai acontecendo muito mais com você. Que eu sei do teu talento. Que eu te conheço. Com o Lino, que eu sei o talento que eu me conheço. Periferia, já. Nós somos pica da galáxia. Nós vamos estar na frente desse movimento. Desculpa esse discurso. Mas a gente tem que falar disso. A gente tem que falar da nossa música, a gente tem que falar da nossa poesia, de comemoracionar. Nós temos que falar do nosso teatro. Nós temos que falar da nossa baixada. Nós temos que falar da nossa periferia. Nós somos foda. Nós somos bom pra caralho. Nós somos bom pra caralho. Potência. E vão respeitar a gente. E hoje tem espaço para isso. Gente, a gente não está se atendendo. A gente não está se atendendo do espaço que nós podemos ter hoje. O mundo mudou e está mudando. O Brasil mudou e está mudando. Nós temos espaço para colocar isso. Hoje eu me relaciono pela rede social com N pessoas da Bahia. O cara botou no calendário lá, o cara do Acre, cara. O cara botou no calendário lá, no dia 7 de setembro. Cara, ele me colocou no dia 7 de setembro uma poesia minha lá no calendário, no calendário poético dele. O cara do Acre. Tu imagina um negócio desse? Desculpa, Marcos, você queria que eu falasse um pouquinho, mas eu estou falando muito. Você tem. Irmão, cadê? Você tem que falar quanto você quiser. Não, não exagera. Ah, não, pô. Cara, é o seguinte. É uma atividade de pensamento. As pessoas estão aqui. O mano é nervoso com isso. Ele acha que só a poesia basta. Não, irmão. Olha só. E concordo contigo. A gente é foda mesmo, cara. A gente é foda mesmo.
E é bacana você falar que o Marlos é um dos grandes poetas do Brasil. É importante isso. Não é questão só valorização. A Patuá tem uma curadoria, caçamba. Eles percebem o que há de periférico, o que há de interessante. Entendeu? Não é só uma parada assim, não vou editar. Não. Alguém leu esse negócio. Entendeu? E da mesma forma, que são 2 livros que eu vou ler com o máximo de atenção possível, não só por ser meus amigos, porque acredito na qualidade literária, e como eu disse antes, o Marlos já me fez chorar, e o Jorge já botou o gosto de sangue na minha boca. Eu sempre falo isso. O Marlos é um cara, o Jorge é aquele cara assim que sempre botou os questionamentos sociais, não sei o quê, sempre a conversa com ele, sempre, às vezes eu saio mal, porque é um cara que tem uma visão imensa, cara que tem uma história imensa dentro da cultura, dentro da arte, e ele sempre coloca assim, ele sempre me dá aquele biquinho por baixo assim, não são flores. Ele falou isso, falou assim, não, a editora não dá isso, a editora não dá aquilo. É um cara que nos coloca dentro da questão da arte de forma muito real. Então, da mesma forma, e pensando em realidade mesmo, como é que tu está pensando assim, como é que esse livro seu, o Uniplural, primeiro eu quero saber por que Uniplural, esse nome, né? Que eu acho bacana. Só quero que o Jorge, por que peixe na rede? Me responde só, agora eu vou dar uma de Marlos, né? Sucintamente, por que peixe na rede? Tá bom. O Uniplural eu sei por quê, mas não vou falar pelo Marlos não. O Marlos vai falar para ele. Peixe na rede, porque eu sempre... O peixe é uma presença muito grande na minha produção. Eu entendo a palavra poética como sendo um peixe que mergulha, vai e volta. E a rede é a rede social, gente. Não tem outra coisa. É a rede social. É importante hoje nós estarmos ligados, antenados. Está aqui o Átomo, que trabalha isso. Na minha opinião, eu não sei se você concorda, mas eu acho que ele trabalha um pouco bem. Eu acho que trabalha bem. Nós temos que trabalhar cada vez melhor essa coisa. A arte não pode ser mais uma parada de gueto, uma parada de bolha. Não tem que ser da bolha. Nós temos que sair da bolha, nós temos que entrar na parada. Gente, tem gente aí fazendo coisas de jogos, eu sei que não é mais coisa. Eu sei, tenho certeza. Mas meu enteado, meu marido da minha filha, ele chama atenção o tempo todo. Tem pessoas fazendo jogos, ganhando milhões, jovens. Fazendo dancinha, tá rico fazendo dancinha. Fazendo dancinha, e outros fazendo jogos. Jogos, Átomo, jogos. Os caras estão fazendo jogos, estão ganhando milhões. Garotos de 17, 19, 20, 23, 25 anos. Mas fazer jogos é difícil, velho. Cadê? Mas fazer arte também é difícil. Sim. Fazer arte também é difícil. Sim. Cadê nós? Cadê nós? Temos que ocupar esse espaço. Onde nós estamos na rede? Onde nós estamos na rede? Teve Lab. Agora, esse ano, foi proibido pelo inominável, não vou nem falar o nome dele. Foi negado. Mas ano passado teve Lab. Fizemos nossas coisas, cada um fez a sua coisa. Mas cadê a integração? Cadê a integração entre nós? Na rede social. Nós nos apoiarmos mutuamente. Nós, artistas, nos apoiarmos mutuamente. Onde é que isso aconteceu? É isso. Agora é o seguinte, minha pergunta, por que Uniplural?
uniplural, único e plural, né? Porque é esquisito, né? É o e tudo. Ou talvez não, tudo não, né? Mas algumas coisas. Porque o uniplural, o singular e o plural ao mesmo tempo. E o que você pensa, também de como esse livro vai florescer, amadurecer, como é que ele vai, como é que é o caminho desse livro? Eu vou ser muito sucinto. Antes de responder a explicação, né? Apesar de eu achar a coisa mais decadente que existe no mundo, na minha opinião, uma das coisas mais decadentes que existe no mundo é artista explicando sua obra. Eu acho isso aí uma coisa tétrica, né? Assim, você conversar sobre o processo de criação é uma coisa. Enfim, antes de responder o porquê do uniplural, que eu vou ser muito sucinto, eu quero deixar registrado aqui, em contraposição ao que o Cardoso acabou de falar, que a gente é amigo porque nós aprendemos a conviver com as nossas diferenças, né? Por isso que a gente é amigo e é parceiro, porque a gente aprendeu, de uma forma ou de outra, a entender que um pode pensar diferente do outro em prol de uma construção que é posterior. Primeira coisa que eu quero deixar claro, eu não tenho o menor problema de falar que entre todas as formas de expressão da arte, seja dramática, seja de dança, seja escultura, seja pintura, a poesia é a mais complicada de todas. E não só advogando em causa própria, não. Simplesmente porque eu desafio a qualquer pessoa a me citar um único poeta no mundo até hoje. Um único. Só me cita um, por favor, tá? Se alguém for capaz. Que viva ou que viveu exclusivamente da sua poesia. Que escreveu poemas, editou livros e conseguiu sobreviver disso. Perfeito. Esqueça quem também é poeta e tradutor, poeta e agora, na modernidade, poeta e youtuber. Eu quero saber qual poeta que já viveu nessa face dessa terra, que viveu exclusivamente, que matou a fome, comprou arroz e feijão, fazendo poemas, livros e vivendo deles. Nem Mário Quintana, que foi o que mais se aproximou. Mário Quintana era jornalista e foi também tradutor. Então não tem esse papo. Poesia não é aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mesmo na Europa, que tem 500 anos de língua letrada na frente da gente. Poesia são edições poucas. Pouca gente se interessa pela poesia. Por quê? Porque é uma linguagem hermética que pouca gente consegue se identificar. Acreditem se quiser. Eu conheço altíssimos intelectuais que eu respeito e que nunca leram um poema na vida. Isso não é demérito nenhum. Poesia não é para qualquer um, e esse não é para qualquer um, não tem nada de arrogante ou pedante. Para você se identificar com a linguagem do poema, você tem que ter uma proximidade intelectual ou até mesmo expressiva com tal. Geralmente, quem gosta de poesia escreve também, mesmo que não publique. Então, o poeta ser poeta não lhe dá nem um centavo de nada, nunca. É uma opção absolutamente, entre aspas, burra, se você quiser ser artista. Franciscana. Né? Franciscana, exatamente. Então é o seguinte, isso é só para dizer que poesia é uma coisa que poucas pessoas consomem, poucas pessoas se identificam, poucas pessoas compram, poucas pessoas valorizam. O poeta é tido erradamente como o poeta, aquele cara que vive no mundo da lua. Tudo mentira, porque o poeta também é uma pessoa que produz, só não consegue sobreviver disso. Geralmente um poeta, como o Ivan Junqueira, que é meu mestre, ele é tradutor, ensaísta. Só como poeta ninguém compra arroz e feijão. A questão do uniplural é muito simples, né? E rápido de explicar.
que é um neologismo, que eu pensei que eu tivesse criado, mas depois eu vi que já tinha esse nome uniplural, apesar de ser um neologismo, já tinha sido usado por outras pessoas. É muito simples de explicar, né? Porque eu acredito piamente que nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto aqui vivendo, nós não somos uma pessoa só. Nós somos, apesar de termos a nossa digital, que é única, cada um tem a sua digital, não existe duas digitais iguais no mundo. Cada ser humano é único, mas ao mesmo tempo em que ele é único, ele também é plural. Ele é um em cada momento que a vida se apresenta. Nós somos vários, inúmeros ao mesmo tempo, mesmo sendo um só. Nós temos uma diversidade de atuação, de caráter, de expressão em relação à sociedade, em relação à família, em relação ao nosso ambiente social. Nós somos muitos, nós somos atores. Ninguém, não vem com esse papo, pelo amor de Deus, de que eu sempre ao mesmo tempo. Mentira! Todo mundo tem um universo de personalidades embutidas dentro da única pessoa que ela é. Então, uniplural é uma tentativa de condensar, pelo título, o conceito de que, mesmo que a gente seja único, mesmo que tenhamos uma digital que ninguém mais tem, nós sempre somos vários. E isso, para mim, ao contrário de ser uma notícia ruim, é uma notícia excelente, porque nós somos muito maiores do que a própria vida que a gente vive. É isso. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Encerramos, vai dar aquele fim lá. Quem quiser comprar o livro, R$40, tá? Eu aceito cartão de crédito, vale transporte, papo fiado e tudo mais. Caralho, o Malus o Malus, porra, agora eu fiquei apaixonado. Que coisa, fala linda do caçamba. E o Malus é grandão, né? Pode ser muitos mais, né? É o maior, né? É o maior, então ele pode ser realmente muitos. Gente, o livro está aí para venda. Eu vou convidar agora o Stanley Bueno. O Stanley Bueno. Oi? Não, velho, vamos fazer. Lógico, a gente quer você. Entendeu? Vamos mobilizar aqui, a galera também, cara. Quem pode tirar uma foto nossa aqui comigo? Pelo amor de Deus. Oi? Na linha. Não. 3 não. Meia hora. Eu não vou embora. Alguém vai embora? Não. Pelo menos meia hora. E vamos pedir mais um. Mara, essa camisa quase bota fogo. Encerrou aqui essa porra? Tira aqui. Não, gente, vamos tirar foto da gente com eu vou comprar. Tira aqui. Na mesa. Tira aí. Tira a mesa, Guto, pra gente. O Jorge eu já comprei.